CR, Alessandro Gomes. E o nosso painelista, que é o Dr. Cristiano Flores, que é o diretor-geral da ABERT. Bom, boa tarde novamente, né? Vamos então ao nosso último painel, a última exposição do Congresso, do segundo Congresso de Rádios. O objetivo desse painel é a radiodifusão, né, como um setor que possui regulamentação governamental, com normas e regras bem definidas, com o surgimento de novas plataformas de comunicação. E aí? Será que essa regulamentação é um modelo viável? Qual seria o caminho se houvesse a desregulamentação? As regras do painel são semelhantes às regras dos outros. Após a apresentação, será aberto espaço para algumas perguntas, e as perguntas devem ser sempre diretas para melhorar o aproveitamento do tempo. Com isso, a gente consegue encerrar no horário e também conseguiremos colocar mais pessoas para falar. E vamos sempre evitar os casos específicos, mas buscando que sejam perguntas que todos possam se aproveitar do conteúdo. O nosso convidado é graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi gerente jurídico do Grupo RBS e assumiu a diretoria de assuntos legais e institucionais da ABERT. É membro da 4ª Câmara do Conselho de Ética do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e integrante do Conselho de Ética do Conselho Executivo de Normas Padrão, CINEP. Também participa do grupo de implantação do processo de redistribuição e digitalização de canais de TV e RTV GIRED. Desde março de 2018, é o diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT. Cristiano Flores. Boa tarde a todos. Agradeço tanto ao Alessandro, a querida Ângela, o nosso Frei Romanini, que agora que eu sei que é um expert em risoto de alho poró. Levarei essa informação para Brasília, tá? E quem eu acabei, na tarde de hoje, tendo a graça de conhecer, a irmã Helena, né? Foi um prazer muito grande, agradeço a RCR o convite, e eu fiquei com a tarefa inglória, né, de fechar aqui, eu sei que vão ter as palavras finais da presidente, mas com a tarefa inglória de um assunto chato, que é a regulamentação, porque a regulamentação não necessariamente gera receita, ela pode diminuir o custo, que é uma forma indireta de gerar receita, mas é um assunto que, infelizmente, ele acaba sendo muito relevante para o nosso setor. Como vocês bem sabem, a ABERT congrega aí 3.000 emissoras de radiodifusão no país, inclusive, né, tanto emissoras FM, comerciais, como as educativas, como vocês bem sabem. Recentemente também estamos aceitando nos quadros, né, as TVs públicas, emissoras públicas, a EBC é a nossa associada, e nós somos associativistas por natureza, então eu fiz questão, presidente, de estar aqui, porque eu admiro muito o fato da Rede Católica de Rádio conseguir congregar e montar, né, uma rede de retransmissão e transmissão de sinal voltada ao catolicismo. Eu acho importante, eu acho que isso fortalece, eu acho que isso agrega na programação, gera mais valor e, principalmente, há uma demanda. Então, quer dizer, o catolicismo no Brasil é muito forte e o trabalho de vocês é indispensável. Fiquei particularmente surpreso com os números aqui que vocês apontaram, né, de faturamento, de receitas e da forma como os próprios fiéis participam, né, disso. Na verdade, ele é
muito mais associativista do que eu imaginava, inclusive do que a própria Bert. Então, é um prazer realmente estar aqui. Eu vou passar a palestra e, como o assunto ele é muito técnico, eu vou ser muito rápido. Então, acho que é trazer um pouco daquilo que nós estamos trabalhando com um novo governo em Brasília. Agora teve a mudança de governo, tem um novo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é o astronauta Marcos Pontes. Você tem um novo secretário de radiodifusão que esteve aqui pela manhã e muito provavelmente falou um pouco dessa pauta de desregulamentação, que é o secretário Elifas. E a ideia é a gente falar um pouquinho o que está ocorrendo lá e por que entrou tanto na pauta, na agenda do nosso setor, a discussão da desregulamentação, que parece um assunto simples, mas ele não é. O assunto de desregulamentação, e foi um tema que a Ângela pediu que eu compartilhasse com vocês, ele se insere dentro de um assunto muito maior, muito mais sistematizado, que é de estratégia regulatória. Quer dizer, quando um regulador diz eu tenho interesse em regular determinada atividade econômica, é porque ele tem um interesse, né, de tutelar essa atividade, e ele geralmente é calcado em cima de um tripé, que é definir um padrão de conduta, que informações eu quero ter desse administrado, desse radiodifusor, por que eu quero ter esse tipo de informação, por que é importante eu monitorar o comportamento desse regulado e, se ele faltar a esse comportamento que eu idealizei como correto, eu tenho um enforcement, eu tenho a forma de executar e sancionar esse regulado. Então, toda vez que a gente fala de estratégia regulatória, a gente está falando praticamente desse tripé, né, de como é que eu regulo uma atividade econômica. A radiodifusão, por ser um serviço concedido pelo Estado, ela sempre teve uma regulação muito pesada. E que tipo de regulamentação? O regulador tem algumas ferramentas, que eu vou passar de forma muito rápida, para estabelecer essa regulamentação. Então, ele tem ferramentas de controle, quer dizer, o Estado estabelece um padrão de conduta, então ele vai fazer uma alteração de contrato, eu quero saber quem entrou, porque eu quero saber se ele é um nacional, eu quero saber a ficha corrida dele, e caso ele tenha qualquer tipo de vedação para o exercício, eu sanciono a emissora. Então, geralmente, o controle vem acompanhado de um sancionamento. É a regulação clássica. Eu exijo um padrão, não cumprido, eu sanciono. Depois eu tenho os incentivos. Muitas atividades econômicas têm incentivos. Eu estabeleço, por exemplo, incentivos de subsídios econômicos, isso é muito comum, principalmente no mercado do agronegócio, e eu também estabeleço desincentivos. Às vezes eu taxo determinados produtos para manter uma concorrência sadia. Isso também é uma forma de regular o mercado, que a gente praticamente não vê no nosso setor. Eu tenho o consenso, que nada mais é do que a autorregulação. Nós temos a experiência do CONAR. O CONAR faz toda a autorregulamentação. Nós mesmos regulamos a atividade publicitária, que a gente chama de liberdade de expressão comercial, mas nada mais é do que o direito de anunciar. Então, toda vez que tem alguma denúncia contra uma determinada peça publicitária, você não vai para o Estado para dirimir, você vai para o CONAR. E o CONAR é composto pela atividade econômica. É um exemplo típico de autorregulação e que é um sucesso. O Estado fica de fora e os privados tutelam o seu próprio mercado. Difícil de implementar, mas eu acho que o CONAR é um bom exemplo que traz essa realidade. Informação é a questão da comunicação. O exemplo da indústria de bebidas é claríssimo. Os produtos vêm com informações, alimentícios vêm com informações ao consumidor, aquilo que é geralmente exigido pela Anvisa, como forma de tutelar esse mercado e que o consumidor receba essa informação de forma correta. E, por fim, tecnologia. Eu crio fontes, códigos, fonte de tecnologia para obrigar determinados padrões dos regulados. Isso a gente vê em N situações. A tecnologia da informação sendo utilizada para estabelecer critérios de conduta. As abordagens. A clássica é sancionatória. Eu digo que você deve prestar tais informações ao Estado e não prestando, eu te penalizo. É uma doutrina clássica e parte do pressuposto de que o regulado tem, sob alguma dimensão, uma aptidão ao descumprimento. Ele sempre vai buscar o descumprimento da norma por alguma vantagem competitiva. E você tem uma doutrina mais moderna, que é da cooperação. O Estado vê que é importante ele se distanciar da atividade e ele tem outra visão do regulado. Ele tem uma visão do regulado que, quando ele erra não por uma má fé ou por um ganho,
É por realmente uma ineficiência operacional ou até realmente um desconhecimento. E ele geralmente não vai descumprir a norma, ainda que o custo dela seja baixo, a penalização seja baixa, porque o nível de regulação também é baixo. Então, é algo mais moderno, né, que surgiu na doutrina. Então, quando a gente fala de estratégia regulatória, é essa confusão toda. Como é que o Estado vai se utilizar dessas ferramentas para regular determinado setor? Bom, quando a gente vai e adentra no nosso setor, a gente tem essa salada mista. Eu não conheço, na atividade econômica brasileira, setor mais regulado do que a radiodifusão. Não sei se vocês já notaram, a radiodifusão é a única atividade econômica de regulação que ela não é remunerada por tarifas. Ela vive única e exclusivamente dos anúncios publicitários, além, obviamente, das doações, né, da permuta e da própria cessão de direitos de obras, mas vamos simplificar em linhas gerais. Se nós pegarmos patrocínio, publicidade, ela não recebe uma contraprestação da população. Ela não tem tarifamento. É um sistema totalmente diferente de regulação. Mas, ainda assim, ela acaba sendo extremamente regulamentada. Nós temos praticamente 3 órgãos reguladores, o MCTIC, com as questões de outorga, a Anatel com o espectro. Se você colocar a televisão, você tem a Ancine, que é o registro da obra audiovisual, e ainda dá para colocar um quarto aqui do lado, que é o Ministério da Justiça, que faz a regulação da classificação indicativa da TV. Então, quer dizer, é um setor muito regulado. No rádio, fica na dicotomia do Ministério da Anatel. E o que a gente vê? Nosso setor tem tipificação de qualquer conduta como relevante a ser observada e cumprida pelo regulado na visão do Estado. Então, vai fazer uma alteração de cotas? Eu quero saber por quê. Vai alterar o transmissor? Eu quero saber o porquê e eu quero autorizar. Você vai inserir determinada programação? Eu quero saber se você está cumprindo os requisitos de serviço noticioso, tempo de publicidade comercial ou pessoas que adentraram na sociedade. Então, você acaba tendo na construção da nossa legislação exclusivamente normas de controle, que é uma regulação antiga, e você tem, do outro lado, toda uma normativa, um sancionamento, você tem uma portaria que trata das sanções, extremamente exaustiva. É natural, portanto, que nós coloquemos na agenda a desregulamentação setorial. Por quê? Quando éramos somente nós, rádio e TV no mercado, nós tínhamos uma isonomia de tratamento. A rádio X tinha a mesma regulação da rádio Y. Pouco importa se a regulação era excessiva ou não. Mas quando ingressam outros concorrentes no mercado da internet, por exemplo, sem regulação, mas sendo remunerado da mesma forma que as emissoras de rádio e também de TV, entra na discussão a assimetria regulatória. Eu participo do mesmo mercado, mas eu tenho tratamento de regras totalmente distinto. Como é que eu posso traduzir isso para vocês? Esse é o nosso mercado. Nós temos os nossos anunciantes. Vamos esquecer as doações, a sessão de conteúdo, que acaba sendo residual, mas, em linhas gerais, a radiodifusão conversa com 2 públicos, com o público anunciante e com o público ouvinte. Quem tem a mesma dinâmica na economia é o cartão de crédito. O cartão de crédito, a operadora, ela conversa com o lojista e ela conversa com o consumidor. É o mesmo mercado da radiodifusão. É exatamente o mesmo mercado da difusão. Eu tenho que produzir um bom conteúdo para ter bons anunciantes, e eu tenho que ter bons anunciantes para gerar bons conteúdos. É a teoria do ovo e da galinha, né? O que nasce primeiro. Esse é o nosso mercado. O que acontece? De 10 anos para cá, mas sobretudo por 5, nós tivemos a entrada desses caras no mercado publicitário. Se você pegar o objeto social do Facebook, ele se coloca como uma empresa de tecnologia que comercializa anúncios publicitários. Somos nós. E aqui foi a apresentação do início da tarde, que entra a discussão da queda de receita das emissoras, né, que não eram bem milhões, na verdade são bilhões ali o que ela mostrou. Né, são bilhões. Mas você tem uma queda acentuada de receitas, por quê? Porque o mercado aumentou. Você tem mais participantes do mercado com regras distintas. Esse é o problema. Se eu tivesse
excessiva regulação, mas todos fossem submetidos a essa regulação, tudo bem. Se eu não tivesse nenhuma regulamentação e todos fossem submetidos a essa nenhuma regulamentação, tudo bem. Mas quando a balança enverga, né, quando a carroça empina, é que nós temos o problema. O que esses caras trouxeram de inovação? Né? Google, Facebook, as plataformas da internet, eles trouxeram novos produtos e serviços. Realmente, você pega o exemplo do Facebook, ele não necessariamente produz conteúdo, mas ele coloca uma plataforma à disposição, mas ele se remunera por anúncios publicitários. E ele traz uma nova percepção de consumo, que eu não quero adentrar, já foi falado isso um pouco à tarde, mas dá para descrever aqui quais são as principais tendências desse mercado de consumo. E eu queria chamar a atenção de vocês para dois fatores que eu considero particularmente, eu acho muito relevante. Ideia de aquisição do acesso ao consumo maior do que a posse. Eu não quero comprar o DVD, eu só quero assistir. Eu não quero o download, eu não quero deixar... É até mais sutil. Eu não quero fazer o download da música e deixar armazenado no meu iPod, no meu notebook, no meu iPhone. Eu quero streaming, eu quero ouvir naquele minuto. E se eu quiser ouvir 10 vezes, né, a música do filme, né, que ganhou o Oscar, eu coloco repetidamente a música para ouvir, porque eu tenho o serviço de streaming. Então a ideia de posse, ela perde totalmente valor sobre a ideia de consumo. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir bastante. Segundo, compartilhamento de notícias. O Brasil é o país que mais consome notícia pela internet. 74% dos brasileiros diz que a fonte primária de consumo de notícias é o WhatsApp. Maior do mundo. O brasileiro tem uma cultura da instantaneidade como nenhuma outra sociedade. Outro exemplo que a Sione falou aqui no início da tarde, que o rádio lidera, ela está fazendo referência à pesquisa XP, que é de credibilidade de veículo, que é um pouquinho diferente. Eu consumo muita informação de um veículo, mas não necessariamente eu confio nele. É completamente contraditório. Eu não confio, mas eu consumo. Então, como é que eu tenho o rádio? O rádio tem 61% de credibilidade da informação correta. É o maior, 64%. TV e jornal tem 61%. O Facebook, salvo engano, tem 11% e o WhatsApp tem 12%. Mas ainda assim as pessoas consomem esse conteúdo. Que é a teoria da fake news. Pouco importa o que está sendo dito, mas ela vem ao encontro das minhas crenças pessoais. Pouco importa aquela informação é correta, mas ela atende aquilo que eu gero como expectativa de que é correto. E daí eu caio na bolha. Eu só converso com pessoas que têm a mesma crença. E aquilo vai gerando uma bolha de verdade totalmente real. É esse mercado que a gente está falando hoje. Mas esse mercado tem que ser encarado como uma oportunidade. Veículos que se utilizam disso para trazer a realidade, trazer o contraditório, trazer opinião certificada, pode ser um grande aliado justamente na certificação, no aumento da credibilidade dos veículos. Não é à toa que o rádio lidera. Se vocês olharem, fizerem, não precisava nem de pesquisa, né? Se consome muito rádio, se consome muito WhatsApp, mas quando você vai para a pessoa e pergunta, você confia mais na informação do WhatsApp ou do rádio? Do rádio. Vamos nos valer desse ganho. Então são essas as tendências que surgem junto com esses novos caras que se remuneram por publicidade. O que a gente tem sob o aspecto regulatório que agrava essa situação? A gente tem um problema da balança, mesmo os agentes econômicos submetidos a normas distintas. Vou trazer aqui 5 exemplos. Regulação de programação. Internet, 0. Eu tenho um filho de 2 anos e meio, eu já peguei streaming de Peppa Pig no YouTube, no intervalo da programação entrava uma propaganda de uísque. Agora você teve, então quer dizer, qual anunciante quer atrelar sua marca a um público que não é o alvo? Qual anunciante quer atrelar sua marca a um conteúdo falso? Nenhum. Isso começou a ser discutido, você teve casos europeus de que grandes anunciantes saíram do YouTube, saíram do Facebook, saíram do Google por conta disso. Mas vamos lá, tudo porque não tem uma regulação. Por outro lado, nós somos extremamente regulados na programação. Rádio, Voz do Brasil, flexibilizou, mas ainda existe. Você tem 25% de publicidade comercial, você tem a necessidade de cumprimento de programas noticiosos,
você tem necessidade de cumprimento de cotas de programas educativos, e você tem uma infinidade de regras que te engessam, sem falar das regulatórias, transmissor, renovação de outorga, alteração de cotas, transferência de concessão ou permissão, conforme o caso. Publicidade, isso que eu falei. Nós temos o próprio CONAR, que é uma autorregulação. Eles não participam do CONAR. Eles até cumprem por uma opção, mas eles não estão dentro do CONAR, porque eles se consideram empresas de tecnologia. Nós temos as agências reguladoras, nós temos o Ministério das Comunicações, o MCTIC, no caso, mas no braço das comunicações é a Anatel. A internet não tem agência reguladora. Você tem o diploma do radialista, que nós enxugamos das 95 funções para 25, mas ainda assim tem que cumprir carga horária, tem que pagar adicional de hora trabalhada, tem que pagar acúmulo de função sobre essas 25 horas. Eles não têm. Então, vou dar um exemplo muito claro. Netflix vai realizar uma produção no Brasil, ele não se submete ao diploma do radialista. Se você pegar uma rádio por streaming, exclusivamente por streaming, ela não é considerada radiodifusão. Ela não se submete ao diploma, né, ao regulamento do radialista. E propriedade e gestão. Vocês sabem muito bem, vocês podem ter até 6 emissoras FM, sendo que nenhuma, não mais de uma na mesma localidade. Se você somar as AMs, ondas médias, ondas locais, regionais, nacionais, ondas tropicais e ondas curtas, que ninguém mais utiliza, somam 20. Essas 20 são irreais, porque hoje o que interessa, ressalvadas determinadas regiões, é o FM. Então eu não posso gerar escala, eu tenho que criar a rede. A rede católica, ela acaba sendo um pouco isso. Eu prolifero conteúdo, até porque eu não posso, dentro de um mesmo CPF, de um CNPJ, ter mais de 6 outorgas. É um limite que a internet, obviamente, até pela natureza dela, não tem. A grande pergunta é, qual é a receita do bolo, né? É regular o não regulado ou desregular o muito regulado? E é aí que a gente chega no X da questão. Um pouco de cada. Lá na BERT a gente defende a bandeira que estes veículos, porque são veículos, sim, de divulgação, que são Facebook, Google, e que competem, sim, senhor, com vocês, porque o anúncio de R$50 deixa de ir, né, para a receita da emissora, porque ele é muito fatiado. A gente entende que eles têm que ser responsáveis pelos conteúdos, o que hoje não ocorre. Nós temos o direito de resposta, nós temos calúnia, difamação, injúria. Esses veículos dizem, eu só sou uma plataforma, quem posta é ele, quem consome, quem posta é o B, quem consome é o C, eu sou o A. Eu sou uma mera plataforma digital. Não, você é veículo, você é responsável pelo conteúdo que está ali. Então a gente entende que cabe aí sim uma regulação, mas passa muito principalmente por uma desregulamentação do nosso setor. Então, quer dizer, não se trata de uma briga de Uber e táxi, muito pelo contrário. Esse chapéu a gente não serve. É algo muito mais profundo, até pelo share de audiência e pela receita, a participação do bolo publicitário que nós temos, que ela é muito mais relevante hoje do que esses veículos no Brasil, pelo menos, ela passa muito por uma desregulamentação. E onde é que a gente pode olhar, não como um retrovisor, mas como um farol, né? Nós tivemos recentemente essa lei aqui, a Lei 3.424, de 2017. Isso eu falei no Congresso. O que essa lei fez? Ela simplificou o processo de renovação de outorga. Tem que ter. É uma concessão, é uma permissão. Você não vai simplesmente rasgar toda atividade econômica regulada, infraestrutura, portos. Ela renova a outorga. Então isso você precisa ter. Você não precisa ter 40 mil certidões para renovar uma outorga. Você pode ter um processo simples, que não engesse o radiodifusor, que permita que ele consiga retirar financiamento, porque ele não caiu numa condição precária. Então, essa lei simplificou esse processo. Ela eliminou a necessidade de anuência prévia para a antiga transferência indireta. Alterou cotas, alterou ações, precisava pedir anuência. A anuência levava 3 anos, não entrava um novo cotista. Se fosse um processo de inventário, pior ainda, porque você não conseguia assinar os atos, porque você tinha lá a nomeação de um inventariante, do inventariante assinava, mas daí era um inventário litigioso, daí você entrava no inferno sem fim. Daí precisava de assinatura conjunta de 2 diretores, mas só tem um porque o outro morreu, paralisou a empresa. Tudo isso agora você
arquiva na junta comercial e comunica ao Ministério. Se eles vão fazer o assentamento ou não, o problema é do Ministério, mas está regularizado na junta comercial. Isso foi um avanço. Parece que a gente está falando de 1850, uma coisa, para mim, não faz parte do mindset, né, da organização que a gente pensa de um setor moderno. Então, quer dizer, formulários eletrônicos, eliminação de algumas obrigações que as emissoras tinham, tudo isso essa lei trouxe. E está lá escrito. Esse não é o fato novo. O que eu queria chamar a atenção de vocês? É o que está por trás do espírito da lei. O espírito da lei é a mudança do eixo de uma regulação de controle por uma regulação de cooperação. Eu vou liberar a transferência da tua rádio, né, a alteração de cotas, e depois tu me comunica, porque eu te considero, eu tenho confiança em ti, eu tenho certeza que você vai cumprir as regras de propriedade nacional, e esse tipo de questão, para mim, já não é mais tão relevante, eu posso olhar depois. É isso que o regulador disse. Não é mais um assunto relevante para o meu controle ex ante, antes da realização do ato. Eu posso fazer a posteriori. Então tem uma mudança de eixo aí significativa. Nem todo assunto da radiodifusão é relevante para o Estado. Então essa lei foi uma das primeiras que trouxe essa sensibilidade da cooperação. Eu confio no regulado. Eu simplifico processos porque eu sei que eles vão cumprir. E, obviamente, tem a mão pesada do Estado no caso do descumprimento. Mas daí é outra discussão. Essa é a regulação moderna. Qual é o resultado disso? Não sei se o secretário comentou com você, são 54 mil processos que a secretaria tem. 54 mil. Entram por ano, para vocês terem ideia, no Supremo Tribunal Federal, a gente litiga muito por lá, uma média de 300 mil processos ano. A gente está falando que a Secretaria de Radiodifusão é 1/6 do STF. Não tem cabimento. Não tem cabimento uma secretaria lidar com essa quantidade de processos. Desregulamentação implica dizer diminuição do cartório, da burocracia e foco em política pública. Eu deixo de olhar uma declaração de capital social, vou dar um exemplo. A declaração de capital social é tola, eu faço, é um comunicado. Pois bem, então eu vou te dizer o que está acontecendo no Ministério. Até falei isso para o secretário na quinta-feira passada, em Brasília. Agora, como eu só tenho que comunicar a alteração de quadro diretivo, eu altero na junta e comunico. Só que daí o Ministério não registra no assentamento. Daí lá no final do ano, você presta a declaração e diz, ó, meu diretor agora não é mais a irmã Helena, agora é a Ângela. Só que eles não registraram no assentamento. Lá continua sendo a irmã Helena. Eles colocam em exigência a declaração de capital social, daí começa a incomodação. Processo, 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 processo. Então, o que era para ser um processo, vira 2 e acaba virando o terceiro. Custo de agência, daí você tem que ter um contador, tem que ter um advogado. Por isso que eu digo, é custo indireto para a emissora. Você tem que ter uma pessoa para fazer essa comunicação, ou toma tempo de quem deveria estar cuidando de outras coisas. Então, toda a desregulamentação traz por trás a possibilidade do Ministério focar em política pública. Derruba-se esses processos extremamente burocratizados e foca na migração do AM para FM, que um dos amigos aqui falou na partilha, né, sobre os resultados que ele aferiu com a migração do AM para FM. Cuida da TV digital, cuida de temas relevantes. Então, a 13.424 é um ótimo farol para o Ministério. Isso foi dito para eles no seminário. Redução de insegurança jurídica. O Ministério desburocratiza, depois vem uma série de atos que trazem toda a burocracia novamente. Então, você não precisa apresentar determinada certidão, daí a consultoria jurídica diz, não, na verdade você precisa, porque a lei tal, de forma indireta, reflete, então você precisa apresentar pelo menos uma declaração. Burocratizou. Burocratizou. A lei não falou isso. Daí é o mindset, a cabeça do regulador. A cabeça do regulador tem que passar por um processo de cultura. A cultura tem que ser desburocratizante. Então a gente fala muito, interpretação do ato, na dúvida, interpreta pró-regulado e não pró-regulador. É uma mudança de cultura na visão do regulador. Observa, vê se a lei realmente está exigindo. Se não é uma demasia, um excesso de controle de uma norma que já existe. Você tem transparência de atos. Se tem uma interpretação da Secretaria de Radiodifusão ou da consultoria jurídica, torna pública no site. Deixa eu saber que a consultoria jurídica agora tem tal interpretação. Hoje nós não temos. O Ministério tem que se comunicar de uma forma adequada com o regulado.
Nós temos que saber, eu não posso ser um refém de consultor. Eu não posso ser refém de Camões, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que dar segurança jurídica ao regulado. Isso não precisa de lei, não precisa de portaria. É cultura. E, por fim, consolidação de normas. Você tem N portarias. Consolide essas portarias. Óbvio que nós não estamos falando aqui de lei, nem de decreto, que depende de presidência, depende de Congresso. Mas uma consolidação das portarias ministeriais já ajudaria muito a interpretação. Evolução normativa. Tem que analisar o problema, tem que considerar as opções de escolha regulatória. Eu quero sim focar em política pública, e eu quero deixar o cartório de lado, e eu quero, sobretudo, promover o debate com o interessado, que é o que o novo Ministério está fazendo. O que vocês têm a nos dar, né, de desregulamentação? E daí eu falei, olha, eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Nós deixamos lá um lote de propostas de desregulamentação. Vou dar um exemplo muito simples. Assentimento prévio. Eu não sei se tem alguma rádio aqui que fica localizada em faixa de fronteira. Assentimento prévio deve ser o nome do seu filho, né? Que a gente se apega tanto a esse nome que chega a dar calafrio. Eu fui advogado. Então, irmãos de sangue. É verdade. Aqui pode dar ato falho, né? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Aqui você tem uma situação. Eu advoguei muito tempo para a RBS, que lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muita emissora na faixa de fronteira. Você altera uma cota, você altera uma alteração do contrato social da entidade, você tem que tinha que pedir anuência para o Ministério, e o assentimento prévio, agora ao general Heleno, né, ao Conselho de Defesa Nacional, que compõe o GSI, e continua até hoje. E está aí a simetria regulatória, porque ele, na fronteira, por uma questão de soberania nacional, que não existe mais, onde ele chega, chega o Facebook, onde ele chega, chega o Google. Só que ele trava totalmente as operações, e a pessoa que está a 151 quilômetros da faixa de fronteira não precisa fazer nada disso. Eu falei para ele, você tem um caso clássico aqui de assimetria regulatória, que quem está a 151 quilômetros não precisa fazer nada, e quem está na faixa de fronteira, me perdoe, é desumano. São 3 anos bem trabalhados para que o Ministério instrua o processo e para que o Conselho de Defesa Nacional libere o assentimento prévio. E daí vem uma discussão. Eu sei que não interessa a todos, mas só para mostrar o quanto a gente ainda está raso na evolução normativa do setor. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a gente não está falando aqui de diminuir o cartório. Eu tenho 236 transmissoras OEM, nós fizemos esse levantamento para mostrar para o Ministério. Na faixa, se cada uma tiver 2 pedidos, são 500 processos que estão dentro do Ministério. Se nós considerarmos transmissoras FM, olha quantas emissoras FM estão na faixa fronteira, multiplica por 2 processinhos, 1.200. Se você considerar as emissoras de TV, você tem mais 900. Então, quer dizer, você teria aí, num canetaço de uma alteração de um decreto, igualando o direito de quem está fora da faixa e quem está dentro da faixa, você derrubaria aí pelo menos entre 3 a 4 mil processos. Mas numa brincadeira. Numa brincadeira. Então isso é só um exemplo para mostrar o quanto a gente está sendo literalmente esmagado pela regulação. Tá? A gente está muito atrasado em termos de regulação. E você tem, de outro lado, uma ineficiência do Estado em regular quem não está regulado. Em questões básicas. Responsabilidade. Nudes. Exposição de pessoas. Tudo isso que eu sei que vocês defendem. É a bandeira do catolicismo. Essas questões estão mal reguladas. Se utilizam de legislação emprestada para resolver. Essas empresas querem submeter a abertura de informações por meio de carta rogatória para os Estados Unidos, onde ficam as matrizes. Vem cá, vocês não estão exercendo operação no Brasil? Vocês têm que ter autonomia para prestação de contas à autoridade judiciária brasileira. Tem uma discussão agora no STF sobre isso. A gente ingressou como terceiro interessado. Porque a gente sabe, vem cá, eu presto informação, eles não, você não exerce atividade econômica aqui, você não tem CNPJ. Essas são as questões que estão sendo postas. Por isso que é relevante essa bandeira da regulação, e por isso que eu digo, parece distante, mas não é. Ela é totalmente próxima do dia a dia. Diminui os custos, pode eventualmente diminuir a quantidade de pessoal, dependendo da envergadura da emissora. Você pega uma grande bandeira de uma TV,
Você tem um batalhão de advogados, você tem 3, 4 advogados regulatórios, um mar de pessoas na área de contabilidade, são o que a gente chama das atividades meio, né? Então é isso que a gente está trazendo para o Ministério, a gente trouxe N sugestões. E, por outro lado, continuidade das políticas públicas. A migração do AM para FM, é levar a TV digital, né, para a população brasileira. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, mais como trazer um pouco do que a ABERT vem trabalhando, né, de forma muito pesada em Brasília, e que a gente está sentindo uma boa vontade do Ministério, sobretudo na Secretaria de Radiodifusão. A assimetria regulatória e a pauta da desregulamentação estão na agenda do secretário. Agora é ajustar o tempo, né, de evolução disso, porque passa por portaria, passa por decreto e, quiçá, por lei. Muito obrigado. Eu me coloco, obviamente, à disposição para qualquer pergunta, não sobre desregulamentação, mas qualquer coisa que esteja menos política, que esteja ocorrendo, né, em Brasília, eu me coloco 100% à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito bem, passamos então à parte das perguntas. E a Silvia já está